Gente, boa noite então a todos. O agradecimento à presença de todos, né? Os encarnados, os desencarnados, os voltantes, né? Tem uma turminha voltando aí hoje. Vamos pedir a Jesus por todos nós, pelos nossos irmãos suicidas, que o Delano iniciou hoje. Muito bem falado, eu tinha até anotado aqui, mas o Zelano já falou muito mais que eu ia falar até. E o mês de setembro, então, nós vamos voltar, vai ter um dia especial, né? 19, né? Então, no dia 19 vai ser só sobre suicídio. Né? Quem eu? Vou pensar. Então, dia 19 de setembro, nós vamos fazer um estudo especial o tempo todo só sobre suicídio. Tá? Mas hoje, eu queria lembrar de uma outra coisa também muito especial. Hoje são 5 de setembro de 2023. Né? No dia 3 de setembro de 1990, a gente estava inaugurando essa casa aqui. 3 de setembro de 1990. Eu queria lembrar e até mandar um agradecimento ao Francisco, né, que foi o que doou a casa aqui, doou o terreno, né? Ele falou que era um pedacinho de terreno que tinha e que ia servir para nós, né? Então, em mais ou menos 1988, por aí, a gente estava procurando um lugar para construir, ou alugar, porque não tinha, a gente estava sendo já despejado. O Nestor conversou, né, comentou lá, tinha comentado em casa com o cunhado dele, e o cunhado dele, então, o chamou um dia lá e falou com ele que, perguntou se já tinha arrumado, falou que não. Falou, eu tenho um restinho de terreno lá, perto da quadra, e quem sabe se é para vocês querem? Aí, vamos lá ver, né? Aí o Nestor veio que viu com ele e tal, ficou encantado, né, que não era um pedacinho de terreno. E aí ele ofereceu o terreno, perguntou para o Nestor, né, como que era, como é que ia construir, né? Como é que vocês vão fazer para construir? Vocês têm dinheiro? Aí o Nestor falou, não, nós temos dinheiro aí já para começar, né? Tipo uns R$ 2.000 hoje. Aí ele falou, nossa, mas isso é muito pouco. Vamos fazer o seguinte, eu vou construir o galpão e vou entregar para vocês o galpão pronto. A partir daí você se vira. Aí tudo bem, foi muito bem aceito, né? E assim foi feito. Ele construiu o galpão, a parte de baixo só aqui em cima não tinha. Construiu o galpão com a laje tudo direitinho, a ponto de a gente entrar para dentro. E aí nós demos uma ajeitada inicial para poder vir para cá, né? E no dia 3 de setembro de 1990, nós inauguramos aqui, eu diria que aos trancos e barrancos, mas inauguramos. Aí fomos mexendo, mexe daqui, mexe dali, virou o que está hoje. Então, acho que nós temos um motivo muito especial para agradecer pelo aniversário do Cantinho, que foi feito mês passado. Mas por esse dia especial, por essa doação especial, e por este momento, que foi muito importante para nós, porque foi o dia da inauguração da nossa sede. Entendeu? Então, um motivo todo especial para agradecer, por isso que eu estou aproveitando para fazer essa lembrança. O Francisco desencarnou há uns 2 anos, mais ou menos, né? E a gente teve muito pouco contato com ele, mas temos assim uma gratidão muito grande. A nossa campanha do Quilo, inclusive aqui, tem o nome da mãe dele, Maria José Diniz, que é o nome da nossa campanha do Quilo, é uma homenagem que nós temos à mãe dele. E ao longo do tempo a gente está sempre agradecendo dentro do possível, e em especial fazendo uma vibração por ele, por esse benefício que ele trouxe para nós, silenciosamente, quase que anonimamente. Nunca veio aqui cobrar nada, nunca veio pedir nada. Um dia que ele ficou sabendo aí que a gente tinha chegado lá na divisa, ele falou com o Nestor, oh, mas não era para chegar na divisa não, eu precisava de um pedaço. Aí o Nestor, pois é, mas o pessoal não sabia. Não, tudo bem, era só isso, mas está tudo bem, está tudo certo. Nunca teve problema nenhum. Então, nosso agradecimento a ele por isso aí. O segundo assunto é que o mês de setembro é também um mês na Bíblia. Por isso que eu trouxe a minha Bíbliazinha aqui, ó, para mostrar, isso aqui é uma Bíblia, né? Todo mundo sabe que é. Então, o mês de setembro é o mês da Bíblia. E como o Delano disse no início aqui, não por coincidência, a gente está estudando exatamente o assunto que fala aqui, considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação, que é a questão 59 do Livro dos Espíritos. Certo? Então,
É importante lembrar, o mês de setembro, o mês todo, faz uma homenagem, uma lembrança em diversos órgãos, nas igrejas, né, sobre a Bíblia. É o livro mais vendido no mundo, né, a Bíblia. É o livro que traz a história espiritual da humanidade. Nada mais completo do que a Bíblia nesse sentido. O Antigo e o Novo Testamento traz uma memória importantíssima da história, principalmente da história espiritual da humanidade. Nós estamos começando a entender alguns aspectos da Bíblia depois do Espiritismo, porque nós fomos descobrindo que é possível interpretar e descobrir uma série de assuntos que até então ficavam obscuros, ficavam na dúvida, ficava cheio de interrogações, né? Você não entendia, não concordava, mas não ficava à vontade para questionar, porque era proibido. Com o Espiritismo, abriu esse leque aí da interpretação e a liberdade para a gente estudar a Bíblia, para buscar o entendimento, até para trazer o conhecimento bíblico na nossa vida e colocar em prática, que era a proposta de todo o ensinamento que ficou registrado para nós até então. Então, daí a importância. Eu me lembro e faço também uma homenagem, aproveitando, o José Lins de Souza Barros, na Rádio Itatiaia, no mês de setembro, o programa dele lá, o Rádio Vivo, né? Ele iniciava com uma música especial, é o Vá Penseiro? Vá Penseiro? Eu acho que é o Vá Penseiro. Tinha uma orquestra, né? Cada dia colocava de um jeito a música na abertura do programa, e aí era feita a leitura de um texto bíblico que as pessoas sugeriam. Era a homenagem que eles faziam durante todo o mês de setembro, todos os dias. Ele abriu o programa com uma música, que é uma música clássica, e fazia uma leitura da Bíblia. Então, desencarnou também, acho que o ano passado, né? José Lino. Tá bem relativamente próximo ainda. Então, a nossa homenagem a ele também por essa lembrança e onde estiver, que receba lá as nossas vibrações. Questão 59 do Livro dos Espíritos. Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Os povos fizeram ideias bastante divergentes sobre a criação, segundo o grau de seus conhecimentos. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. A que os Espíritos nos oferecem confirma a opinião há muito admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com os textos dos livros sagrados. Mas um exame sério nos leva a reconhecer que essa contradição é mais aparente do que real, resultante da interpretação dada a passagens que, em geral, só possuíam o sentido alegórico. Então, aqui é que está a nossa abertura para a gente estudar a Bíblia, abrir esse conhecimento de uma forma mais intensa, tá? Eu acho que eu já até li isso aqui da vez passada, eu peguei do início de novo, para a gente ir chegando a esse ponto aqui. Bom, o sentido alegórico é um sentido meio que fantasiado de uma ideia, de uma história, de um conto, de um acontecimento, tá? A gente ia no máximo até isso. Então, as pessoas, ele fala aqui no início, né? Os povos fizeram ideias bastante divergentes sobre a criação. Então, criaram as histórias, suas histórias. Encheram de histórias, de fantasias, de alegorias, como ele falou aqui. E ficou nisso. Agora, com essa liberdade, com esse entendimento de que realmente muita coisa precisava ser melhor estudada, com o Espiritismo, com a chave que o Espiritismo traz para nós, é que a gente vai abrindo mais esse leque e vai descobrindo quanto ensinamento tem e qual a importância desses ensinamentos para nós. Para descobrir o ensinamento, então, que é a essência, nós temos que
passar por cima da letra, que é o sentido literal. Precisamos passar por cima, no bom sentido, né, da alegoria, que seria um sentido mais fantasiado. Precisamos entender e descobrir o sentido simbólico para chegar no sentido espiritual, que é a essência. Certo? Então, nós temos 4 pontos, então, para ser considerados. O sentido literal, que é a leitura correta da Bíblia. A leitura do texto, da letra. O sentido alegórico, que é um sentido mais fantasiado. O sentido simbólico, que é aquele que mostra o que simboliza o quê. Então, por exemplo, a gente acreditava, ou acredita ainda, que Adão e Eva foi o primeiro casal da humanidade. E que toda a humanidade surgiu desse casal, até Noé, né? E depois de Noé acabou tudo, aí vem outra alegoria aí, né? O Noé foi convidado, quer dizer, ele entendeu que ele tinha que fazer uma arca para salvar pelo menos um casal de cada espécie. E só sobreviveu Noé, os casais que ele colocou na arca e os 3 filhos dele com as esposas. Então, o Noé, a mulher dele, naturalmente, e os 3 casais que são os filhos dele. Tá? E aí, eles entraram para aquela arca, que ele fez assim de uma maneira assim, bem improvisada, né? Uma arca fantástica que ele fez, né? É a alegoria, é a história. Essa arca conseguiu sobreviver a 40 dias e noites de chuva intensa. Não afundou, não desarmou, não desamarrou, não atrapalhou nada. Certo? Aí arrasou tudo. Esses casais ficaram, deram origem a todas as outras espécies de animais e de homens. Aí a gente pergunta hoje, né? Se nos perguntarmos hoje, é possível acreditar dessa forma? Aí vem a dúvida. Aí a gente pergunta assim, é necessário acreditar assim? Não, principalmente se tem dúvida. É aí que nós vamos buscar o conhecimento mais profundo para entender melhor. Aí ele fala aqui que a ciência, aí fala aqui, olha, a razão apoiada na ciência reconheceu a inverossimilhança, ou seja, a falta de verdade de algumas teorias. A que os Espíritos nos oferecem confirma a opinião há muito admitida pelos homens mais esclarecidos. Então, baseado na ciência, na descoberta da ciência, nós fomos percebendo que tudo aquilo tem uma explicação, tem uma lógica, e que a explicação lógica trazida pela ciência não desconsidera o entendimento inicial, apenas amplia esse conhecimento, facilita para ficar mais próximo do que a ciência descobriu e confirmou. Aí vem um dos pontos, né? A Terra foi feita em 6 dias, de 24 horas. No 7º dia, Deus descansou. Certo? Então, o homem foi feito no 6º dia, em um dia só. Né? Aí, quando a gente vê tudo, a história do homem hoje, bom, tinha que ter pelo menos 9 meses, né? Para nascer, tinha que ter pelo menos 9 meses. Já bagunçou tudo. Mas e a Terra? As camadas da Terra? A preparação da Terra para chegar os vegetais, depois chegar os animais irracionais, para só depois chegar o homem. Um dia para cada. A organização da parte de cima do nosso planeta, né, que a Terra foi considerada como se fosse o centro do universo. A parte de cima, o Sol, as estrelas, a Lua, essa parte que ilumina, né? Tudo organizadinho, em um dia para cada grupo, até no 6º dia, tudo confirmado. Certo? Aí vem o homem. No princípio, o homem era o Adão, né? Deu o nome para o homem, Adão. Aí nós vamos descobrir que a palavra Adão não é necessariamente um nome
de uma pessoa. A palavra Adão está relacionada com humanidade. Então, Adão representa o início de uma fase importante da humanidade. Eva também está relacionada com isso. Aí vem aquele simbolismo da costela, né? Então, tudo isso aí chegou no campo do simbolismo, antes estava só na fantasia, e aí você vai descobrindo e tem a oportunidade de interpretar de uma forma bem aberta e até individual, se quem quiser interpretar tiver uma teoria a respeito. Mas o que não vai ficar mais, fala assim, bom, eu estou em dúvida, eu não acredito nisso, eu tenho uma série de restrições a essa informação, mas eu não posso fazer nada. Agora pode. Agora você pode ir lá no Google, né? E pensar, o que é Adão? O que é Eva? Com certeza o Google vai responder de uma forma diferente. Se for lá na Wikipédia e colocar lá, vem a história das crenças, e aí tem muita história que vai ilustrar muita coisa. Ah, eu vou acreditar cegamente nessas informações? Não. Você tem que comparar essas informações, que são as informações históricas, que são informações que vêm de diversas fontes, comparando com as orientações que vêm da espiritualidade e procurando achar a lógica de cada um desses momentos da humanidade. E um deles nós vamos retirar, que é a questão exatamente das 24 horas. Se você vê que lá na escola primária já se falava dos períodos de formação da Terra e tudo mais, você vai descobrir que eles podem ser comparados com dias. Então, um período longo, os dias, as horas, eram expressos com as mesmas palavras. Aí você vai descobrindo uma série de coisas assim, vai ampliando, vai entendendo e continua olhando para o nosso universo maravilhado, sem nenhuma possibilidade de diminuir Deus nem um pouquinho. Porque nós descobrimos que não foi feito em 24 horas, mas foi em muitos períodos, mas de uma forma tão organizada, tão completa, tão bonita, tão perfeita, que Deus continua sendo o superior do universo, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é a definição que o Espiritismo dá para Deus, de uma forma curtinha, mas muito abrangente. Então, a causa primária de tudo. Então, todo o universo. Agora, o universo que continua sendo descoberto pela ciência, tudo foi criado por Deus, tudo organizado por Deus. Aí eu vou ficar nessa organização dessa forma? Não, pode ampliar, pode continuar estudando e pode continuar descobrindo. E continuar se inserindo nesse universo que nós fazemos parte e somos co-criadores dele com Deus, quando fazemos a nossa parte. Sem diminuir Deus em momento algum, sem combater a religião, sem contradizer, simplesmente ampliando. Então não precisa falar, a religião está errada. Então está errado acreditar na história de Adão e Eva? Não, não está errado. Quem acredita assim e acha que precisa continuar acreditando assim, por favor, continue acreditando. Mas, quando tiver uma oportunidade, uma curiosidade, quando vier um grilinho, né? Não, mas tem alguma coisa errada? Aí pesquisa. Vai pesquisar. Vai buscar as fontes todas. A fonte que acha mais confiável, vai nela. E aí vai começar a descobrir uma série de coisas. Vai na Bíblia. Vai ler a Bíblia com uma outra visão. Por exemplo, quando a gente pega a criação com uma visão aqui de evolução, quarto item ali, ó, evolução. Os princípios básicos da doutrina espírita. Tá? Quando a gente pega com essa visão de evolução, a gente vê a evolução acontecendo direitinho na organização do universo, nisso que é chamada criação. Aí você coloca aqui o desenvolvimento
Coloca nisso o tempo e você vai achar a evolução tranquilamente. Principalmente quando nós conseguimos colocar que na evolução está o desenvolvimento do princípio inteligente, que é a essência de tudo, desde lá do mineral até chegar no homem. Quando fala que Deus formou o homem, né? Modelou o homem do barro da terra, matéria, e assoprou em suas narinas, e ele se tornou alma vivente, a gente poderia tranquilamente entender que neste momento ele está simbolizando o início da nossa fase de espírito. Agora, na matéria, num corpo humano, para iniciar uma nova fase de desenvolvimento da humanidade ou da nossa condição de humanidade. Tudo dentro da evolução. A partir daí, nós vamos viajar pelos mundos. Vai começar pela classificação que tem no Evangelho do Espiritismo, pelos mundos de primitivos, depois os mundos de prova e expiação, que é onde nós estamos agora, depois os mundos de regeneração, depois os felizes e depois os celestiais. É a evolução continuando. Começou lá no primitivo, barbárie ainda, quase zero de civilização, mas foi melhorando, foi avançando. Quando chegou num determinado nível de avanço, pulou para os mundos de provas e expiações, nós hoje. Mas o mundo de prova e expiação que nós estamos hoje está sendo promovido à regeneração. E nós estamos, de alguma forma, seguindo com ele. Por isso, estamos sendo convidados insistentemente, na atualidade, a melhorar as nossas condições morais de acordo com o conhecimento que nós já temos. E aí nós vamos pular de mundo de expiação, de prova e expiação, para mundo de regeneração. E depois para os outros, de acordo com o período que nós vamos gastar para fazer todo o aprendizado em cada uma dessas fases. Isso é evolução. Esse entendimento vai nos ajudando a compreender tudo. Porque aqui na criação, o homem vem em último lugar. Então, o espírito vem depois de todo um processo de evolução do princípio inteligente, até chegar nessa condição de espírito, com todas as experiências desenvolvidas em todas as outras fases, inclusive no reino animal e irracional, adquiriu, desenvolveu, acumulou experiências para agora começar a desenvolver essas experiências na condição humana. E depois continua o seu desenvolvimento. E tem muita coisa para a gente aprender. Tem muita esperança na nossa continuidade, esse é um dos pontos importantíssimos. É a gente entender que nada acaba aqui. Que nós vamos continuar crescendo, progredindo, evoluindo. Que não existe morte aqui. Existe a morte física. Existe a desagregação do físico, da matéria. Mas o espírito continua o seu aperfeiçoamento. Isso vai explicar, inclusive, as diferenças que existem hoje de pessoas com diversos níveis diferentes de diferenças. Chovendo molhado, né? Mas é exatamente isso. Você vai ver uma pessoa muito inteligente e vai ver uma pessoa que você vai falar, nossa, que burrice, né? A gente vai ser mais delicado, não vai falar burrice não, né? Mas que desconhecimento, né? Aí por que essa diferença? Deus fez assim? Não. Deus fez todos no princípio igualzinho. Submeteu às mesmas leis. E nós vamos crescendo no desenvolvimento dessas leis até atingir essas condições de muita inteligência que alguns já têm aqui, inclusive. Mas muitos têm inteligência e não têm moralidade. E aí? Eles vão ser destruídos mesmo? Eu acredito que essas pessoas vão ser destruídas? Não, nenhum vai ser destruído. Nem esses que vocês pensarem agora não vão ser destruídos.
certo? Todos eles terão a oportunidade todos nós teremos a oportunidade de reviver aqui e passar pela possibilidade de consertar o que fez errado, sentir na pele a falta que nós fizemos outros sentirem, e aí sim desenvolver a nossa moralidade até chegar num ponto que vão atingir um ponto de igualdade com todos para passar para as camadas mais superiores. Certo? Ô, gente, eu fico falando. Quem quiser falar, pode, tá? Viu, Delan? Pode falar também se quiser. Quem quiser falar, pode ficar à vontade. Se quiser questionar alguma coisa, discordar, perguntar, se quiser perguntar, pode o Delan para que ele responde, tá? Então, pode ficar tranquilo. Bom, então continuando aqui, fala assim, a questão do primeiro homem na figura de Adão, eu já antecipei, né? Como único tronco da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosos têm de modificar-se. O movimento da Terra parecia, em determinada época, tão contrário aos textos sagrados que não há forma de perseguição a que essa teoria não tenha dado pretexto. Não obstante, a Terra gira, malgrado os anátemas, e ninguém hoje em dia poderia contestá-lo sem ofender a sua própria razão. Então, hoje, você pode aceitar tranquilamente que a Terra gira. Né? A Terra está girando numa velocidade impressionante, mas está girando. Hoje já dá para a gente acreditar isso por uma série de informações que recebemos. Mas na época do Galileu, por exemplo, que ele descobriu uma série de coisas lá, que aparentemente contradizia a Bíblia, ele fala assim, que ele foi vítima de muitos xingamentos, de perseguições, ele foi excomungado, né? Depois foi descobrindo que realmente era isso. Mas nós fomos penando muito para descobrir e aceitar as descobertas. Eu estava lendo um livro do Divaldo, uma palestra sobre psiquiatria, né, na área da parapsicologia e neurose, é o título. É uma palestra que ele fez na Espanha. Aí ele diz que, em um determinado momento, um cientista descobriu a circulação sanguínea. Todo mundo acredita que existe uma circulação do sangue no corpo todo? Acredita, né? Sem problema, né? Pois é, naquela época lá não acreditaram, não aceitaram. Acharam um absurdo uma pessoa fazer uma afirmação desse tipo. Sobre a circulação sanguínea. Entendeu? Então, assim foi em muitas descobertas. Houve contestação, xingamento, prisão, perseguição, para que os cientistas pudessem provar algumas coisas que explicariam para nós essas que não têm uma percepção física e não podem ser provadas claramente pela ciência. Mas, por dedução e pela descoberta de muitas coisas que são possíveis de ser provadas, a gente vai descobrindo as outras cada vez de forma mais clara. Quando, por exemplo, os espíritos, na questão número 4, o Kardec perguntou para eles, né, onde poderia encontrar a prova da existência de Deus? Eles respondem como uma afirmação da ciência, né, num axioma utilizado pelas vossas ciências, não há efeito sem causa, e manda observar tudo à nossa volta. Ou seja, observar toda a natureza, toda a criação e toda a organização do universo. E coloca assim, o que não for obra do homem, de quem será? Entendeu? Então aí é uma indução à busca de um raciocínio lógico. Como vai ser isso? Como é isso? Agora eu vou ter que pensar. Eu vou ter que raciocinar para tirar as próprias conclusões e tirar essas conclusões sem desenvolver outras dúvidas, porque agora eu é que vou observar. E como que eu vou responder isso? Se tem tanta coisa que não foi feita pelo homem, quem fez?
Existe. Está aí. Visível e palpável, né? Quem fez? Então, foi um ser superior. Existe um ser superior. Você pode dar a ele o nome que você quiser. Mas existe um ser superior ao homem no universo que foi capaz de organizar e de manter funcionando tudo isso. E aí as coisas vão crescendo, vão desenvolvendo, né? A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação em cerca de 4.000 anos antes da era cristã. A ciência até hoje não achou um número exato para isso. Provavelmente não vai achar, né? A cada pesquisa, a cada descoberta, eles vão dando um tempo. E é um tempo, assim, quase que inimaginável, né? Quando você vai falar de tempo da criação de tudo. Até da Terra, inclusive, né? Que é mais novinha. Mas ainda assim, não tem uma data, um tempo preciso. O texto... Não, peraí. Onde que eu parei dela? Antes disso, a Terra não existia. Ah, tá. Antes disso, a Terra não existia. Ela foi tirada do nada. Essa era a crença do caos, né? Aí como é que foi o negócio do Big Bang? Big Bang, né? Big Bang, né? Diz que isso aí foi uma invenção. Alguém inventou isso aí para dar uma explicação, para dar uma resposta. E aí ficou isso aí e acabaram usando essa explicação durante muito tempo, né? E continua, tem um monte de explicações ainda concretas. Mas já temos muitas explicações bem mais lógicas do que antes. Mesmo que a gente ir pela razão dos espíritos colocados tá? Admitida a hipótese do Big Bang, uma explosão. Qual foi a causa dessa explosão? Tudo surgiu uma explosão. Vindo do nada? O nada foi capaz disso. Esses elementos, então, ou seja, somos compelidos a raciocinar a algo antes, conforme se coloca, remontando. Isso. Se nós observarmos, como você colocou, a Terra e a sua relação com o Sol e os outros planetas, dentro de uma matemática de equilíbrio, de harmonia, o efeito inteligente. Isso. A causa inteligente. É o que os espíritos estão chamando a atenção para isso. E a lógica científica, né? Todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Certo? Então, aí, a partir daí, a gente vai desenvolvendo o raciocínio. Aí ele continua assim, o texto é formal. E eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está gravada em caracteres indeléveis do mundo fóssil e está provado que os 6 dias da criação representam outros tantos períodos, cada um deles talvez de muitas centenas de milhares de anos. Centenas de milhares de anos. E não se trata de um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada, mas de um fato tão constante como o do movimento da Terra, e que a teologia não pode deixar de admitir. Prova evidente do erro em que se pôde cair quando se tomam ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Devemos concluir, então, que a Bíblia é um erro? A Bíblia está errada? Não, né? Mas que os homens se enganaram na sua interpretação. Tem 2 notas aqui que falam assim: as recentes declarações do Papa Pio XII, nem tão recentes mais, né? Admitindo os cálculos da ciência para a formação da Terra, confirmam o acerto de Kardec nesta nota. Mas confirmam o acerto da ciência de alguma forma, né? E a outra fala assim: advertência aos que condenam a Bíblia sem levar em conta os fatores históricos e a linguagem figurada do texto. Então, não tem como entender a Bíblia sem considerar a ciência e sem considerar os aspectos espirituais, sem considerar uma lógica, um raciocínio lógico.
sem considerar que Deus, sendo invisível, mas sendo uma inteligência, está numa posição que nós ainda não temos condições de entender. Mas que com o passar do tempo, nós vamos entendendo muita coisa. Vamos assimilando muita coisa. Imaginem o que nós sabemos hoje e o que nós sabíamos na infância. Eu não, que a minha infância foi outro dia mesmo, né? A gente já estava sabendo esse negócio todo, né? Mas o pessoal mais antigo, né? Quanta coisa a gente não sabia, nem imaginava. Quando eu comecei no Espiritismo, eu tinha um nível de conhecimento. Agora, alguns meses depois, naturalmente, já aumentou esse nível de conhecimento. Certo? Então, nós estamos evoluindo em conhecimento, podemos evoluir em vivência dos conhecimentos, porque eles servem para isso. O conhecimento envolve a intelectualidade. A intelectualidade desenvolvida, ela vira inteligência, que vai se transformar em entendimento da vida, das coisas. Vai abrir a nossa capacidade de perceber as coisas que não são palpáveis ainda. Mas é aí que você vai desenvolver o raciocínio lógico. Você vai começar a desenvolver como Newton, né? A lei do Newton lá, né? Que é do efeito sem causa, né? A lei do Newton, né? Então, na lei do Newton lá, um raciocínio lógico, né? A partir daí, ele descobre uma infinidade de coisas, explica um monte de coisa. É assim que a gente está vivendo. Agora, nós precisamos descobrir uma forma de viver bem. Esse é o nosso grande desafio atual. Viver bem. Para viver bem, nós precisamos continuar aprendendo, conhecendo, nos intelectualizando, mas buscando a essência de cada conhecimento. Então a Bíblia para nós hoje, os livros para nós hoje, já não são só escritos, só letras, só palavrinhas. Cada palavrinha, cada frase, cada conteúdo tem uma essência que precisa ser descoberta, e essa essência que está por trás da letra dos livros é a essência que está por trás da nossa individualidade, da nossa espiritualidade. Só aprendendo a descobrir essa essência, nós vamos aprender a nos descobrir. Um dia desse eu falei com uma pessoa assim, aconteceu um fato. Eu comentei assim, a gente precisa descobrir qual foi o sentido desse acontecimento. A pessoa, mas como assim? Falei, todo acontecimento físico tem algo espiritual, tem uma essência. Nós precisamos descobrir isso. Se a gente não aprender a fazer isso, nós não vamos aprender a viver. Isso serve para tudo. Aí a pessoa vai, eu nunca pensei assim, não. Mas a gente está falando esse tempo todo, a vida toda, há muito tempo já. Eu ainda comentei assim, toda vez que eu falo sobre parábola, eu falo que entender a parábola só faz sentido se a gente transformar esse método de interpretação para a vida. Sim, João? Acontecimento. O que é acontecimento? O que vai mostrar o houver a preocupação de dar Esse conhecimento. Aí, não vamos conseguir. Exatamente. Esse é o ponto. Entendeu? Então, estamos aqui aprendendo a interpretar o Evangelho, tirar o simbolismo das coisas. O que significa isso? Qual que é o simbolismo desse acontecimento para mim hoje? O que representa para mim a morte? A morte é uma pessoa morreu, vai ser enterrada e pronto? Não. Não é só isso. Eu preciso entender por que determinadas pessoas me comovem tanto quando morrem e outras não. Por que quando é parente da gente é diferente? Por que tanta dúvida em relação à morte? Porque nós não aprendemos a viver ainda.
E se não aprendemos a viver, não aprendemos a morrer. A gente fica morrendo de medo de morrer porque não aprendeu a viver. Quando aprender a viver, vai descobrir que a vida continua. Então não precisa ter medo, porque a vida é como de hoje para amanhã, supondo que todos estaremos encarnados amanhã, né? Então, se amanhã a gente acordar de manhã, abrir o zoinho e descobrir que está vivo ainda, está encarnado, está no plano físico, é a vida continuando, não é? Essa vida continuando amanhã no plano físico é a mesma vida continuando no plano espiritual. Se ao abrir os olhos amanhã, nós descobrimos que nosso corpo está do lado morto e nós estamos ali. Certo? É a vida continuando. Levanta e vai ver o que você precisa fazer, porque seu corpo já está morto ali. Opa, tem que tomar alguma providência. Já não é com o corpo, porque o corpo agora é problema dos encarnados. Né? Deixar os mortos cuidar de enterrar os seus mortos. Deixa o corpo, problema dos encarnados. Agora eu tenho que cuidar da minha vida, da minha continuação da vida. Se agirmos assim, significa que nós aprendemos a viver. Se não, sabe o que nós vamos fazer? Deitar em cima do corpo, pular em cima do corpo, revirar em cima dele, usar todos os recursos possíveis para tentar entrar no corpo de novo e fazer ele levantar. E não vai conseguir. Certo? Então, todo esse conhecimento tem essa finalidade. Ensinar a gente a viver. Viver bem e conviver bem com as transformações que a vida vai apresentando a nós. Se não fizermos isso, ficaremos marchando, ou seja, ficaremos marcando o passo. Vamos pensar em tudo isso, vamos refletir em tudo isso e levar isso em frente. Tem um texto aqui que é grande, vou parar aqui. Ficou claro então isso aí, gente? Então, devemos concluir então que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se enganaram na sua interpretação. Então, toda vez, o dia que eu li isso aqui, eu assumi uma condição para mim. Não me permito achar erro na Bíblia. Nunca achei. Todas as vezes que eu achei, eu fui pesquisar e descobri que eu estava errado. Tá? Então, essa é a posição. A Bíblia está errada? Não. Se ela não está errada, o que eu achar que está errado é erro meu, é ignorância minha. Então eu tenho que buscar. Aonde que eu vou achar? Eu vou achar em diversas hipóteses. Na antiguidade, na tradução, mas principalmente na interpretação. Eu vejo Jesus dizendo, por exemplo, que não veio trazer paz na terra. Que ele veio trazer a espada. Que veio colocar fogo na terra. E tem pressa que esse fogo se alastre. Eu falei, opa, agora eu peguei. Impossível que Jesus falou isso, está tudo errado. Certo? Parece, né? Pois é, mas eu descobri que não era nada disso. Não foi exatamente isso que eu quis dizer. Então, eu descobri que eu não sabia interpretar isso. Eu descobri que ele trouxe a espada simbolizada com o Evangelho. Que o Evangelho é um instrumento de luta contra as nossas imperfeições. Então ele traz esse instrumento e ele não traria paz porque nós precisaríamos compreender o Evangelho, fazer uma transformação íntima, ou seja, promover uma guerra interior usando essa espada para mudar o nosso conhecimento da vida. Olha o que nós fizemos aqui agora. Vou falar que eu fiz, nós vamos ficar me xingando. Olha o que nós fizemos aqui agora. Nós demos nó na nossa visão de morte. Certo? Tenho certeza que todo mundo vai sair pensando sobre isso aqui, não vai? Isso vai gerar uma luta interior para cada um. Meu Deus! Então,
A visão que eu tenho da vida e da morte está equivocada. Eu preciso, então, mexer nisso. Essa é a revolução. Essa é a guerra que vai gerar. E nós vamos descobrindo gradativamente que essa guerra, ela tem várias batalhas, várias lutas, e a gente vai vencendo uma a uma, gradativamente, e aprendendo a viver com ela. Até vencer o bom combate. Aí, mas diz que veio pôr fogo na terra? Então eu posso entender o fogo. Fogo não é um elemento purificador? Eu posso entender o fogo como símbolo de dor, não de sofrimento, de dor. Então ele vem trazer esse elemento dor purificador e tem pressa que ele se alastre, que ele cresça dentro de nós e promova a transformação necessária, que promova a nossa transformação necessária. E um dos melhores argumentos para fazer transformação chama-se dor. É o tal do fogo do inferno. O fogo do inferno está queimando na nossa consciência nas coisas que nós fizemos errado. Quando ele começa a queimar mesmo e vai aprofundando, ele vai incomodando e gerando transformação. Aí a gente muda. Aí a gente combate vício, combate defeito, combate ignorância, busca conhecimento, busca entendimento e a vida muda. As coisas mudam e vai ficando tudo mais fácil à nossa volta. Esse é o objetivo. Certo? Espero que ninguém vá para casa me xingando, né? Mas se xingar por isso que eu falei que agora vai ser um bom xingamento, está tudo certo. Agradecemos a todos, então, pela presença, pela oportunidade, pela participação. Agradecemos a Jesus pela oportunidade que nos ofereceu de estarmos aqui